Encontram em Toddy o alimento de mais fácil digestão e mais proveitosa assimilação. Toddy frio é delicioso, leve e refrescante. Para quem tirar nota 5, Toddy oferece um preço sem Haverá mais Brasil! Vamos ouvir o primeiro candidato. Era um sonho movido pelo dom e impulsionado pela vontade de dar certo. Cada um dava um pouquinho de si para que a coisa acontecesse. Quando eu entrei na televisão, nossa, aquilo era um sonho, né? As pessoas cantavam de graça, né? Mas tinha satisfação. Nós tirávamos leite de pedra. Era um desafio, alimentado pela paixão ao trabalho. Sei que era 80% movido a idealismo e paixão, né? Dinheiro era pouco. Era uma dúvida. Mas será que vai acontecer mesmo? Bauru não tem uma anteninha de TV. E aconteceu. Tudo se tornou realidade. Foi uma época maravilhosa. Dia 13 de agosto de 1958, João Simonetti, pioneiro da comunicação em Bauru, recebeu do presidente João Goulart um telegrama. E numa penada, ele concedeu a TV Bauru, Canal 2, para o João Simonetti. Estou certo que o seu canal de televisão estará sempre na primeira linha em defesa dos ideais nacionalistas do imortal presidente Getúlio Vargas. Começava neste momento a história da TV em Bauru. Uma história de pioneirismo, visionária. O velho João Simonetti, a gente falava velho, com muito carinho. Que trouxe para o Bauru a televisão sem que houvesse condições tecnológicas para acessar São Paulo. Ele sempre estava 20 anos na frente, 30, por aí. Quem quisesse que eu acompanhasse. No dia 1º de agosto de 1960, após o período de caráter experimental, Bauru se tornou a primeira cidade do interior do Brasil e da América Latina a ter seu próprio canal de TV. Ninguém sabia o que era televisão. Para início de conversa, ninguém nem tinha aparelho de televisão em casa. Para poder colocar a televisão, a Rebratel exigiu que fossem vendidos 1000 aparelhos. Naturalmente, Rebratel. E eles foram vendidos e assim se instalou a televisão. Através da Rebratel, na Rua Batista de Carvalho, quadra 5, foi feita uma demonstração do que seria uma emissora de televisão. Eu me lembro também como se fosse agora. O Hélio de Aguiar explicando como funcionava a televisão. A Rua Batista de Carvalho, na quadra 5, puseram umas placas lá, trânsito impedido, impediu o trânsito, para fazer uma demonstração de televisão em Bauru. E estava lotado de gente ali. O Hélio de Aguiar chamou um senhor. Olha, eu vou mostrar para o senhor olha lá, está vendo lá? A sua figura vai aparecer lá naquela telinha. Tinha um slide, naquele tempo era slide, que estava segurando a imagem. Aí o Hélio, com o diretor de televisão, para começar a transmissão. E 2 aparelhos lá na frente, na frente do prédio, na Rua Batista, para aquela multidão ver como é que era. Aí o cidadão lá dentro diz assim, atenção, luzes. O cidadão acenderam as luzes dele, ficou com os olhos esbugalhados. No ar! Perdão, antes dele falar no ar, atenção câmera. E aí a câmera era controle remoto, uma câmerazinha pequena, a câmera começou a fazer um zunido. Zum. O velho assustou com aquele barulhinho, aquele silêncio e aquele barulhinho e tal. Ele viu aquilo, foi acompanhando com os olhos esbugalhados aquele barulhinho. Quando ele falou no ar, ele olhou assim, viu a fotografia dele lá. Teve um susto que não tem tamanho. Aí, então, quando ele mexeu no chapéu, que ele viu que estava sendo movimentado, saiu correndo que nem um doido. Sob a gargalhada estonteante lá na Rua Batista do Povão, vendo o que estava acontecendo. A televisão, de certa forma, ela foi tocada pelo pessoal da rádio, da PRG8, Bauru Rádio Clube. A gente teve que aprender a fazer televisão também, porque não tinha profissionais específicos de televisão.
a gente importou da rádio, porque era o mesmo prédio, era fácil ali, né, lançar a mão do pessoal e tal, e nós fomos fazendo. E a nossa era a primeira do interior da América do Sul, né? A PRG-8 foi a grande faculdade de todo o pessoal da comunicação, principalmente de emissoras de rádio e televisão. Foi a PRG-8, a Bauru Rádio Clube. Quando veio a televisão, não tinha elementos para trabalhar na televisão. Então eles tinham que se submeter àquelas equipes de rádio que trabalhavam nas emissoras de rádio de Bauru. Que essa é a história da própria televisão, de um modo geral, né? No princípio era o rádio na TV, né? E Bauru não foi diferente, também teve um começo assim. As lojas não tinham aparelho de televisão para vender. Então começou a aparecer em tal loja, aparecer TV e o pessoal, melhor ainda, o pessoal comprando essas TVs, né? Então isso aí foi dando um incentivo muito grande. As pessoas se reuniam em torno do rádio, choravam as suas novelas em torno do rádio. Futebol, rádio, né? Não tinha música, rádio. De repente começou a aparecer a imagem. Era um salto qualitativo, era um marco. Então, foi uma revolução na cultura da cidade. Foi importantíssimo. Todo mundo queria ter TV, até porque ter TV naquela época era status. A seguir, videotape, falta de recursos e dificuldades. Fazendo programas possíveis dentro dos parcos recursos técnicos que a televisão dispunha, não só a TV Bauru, Canal 2, vamos dizer assim, mas de um modo geral não tinha muitos equipamentos. Por exemplo, não dava para gravar, não tinha videotape. O programa era tudo ao vivo. A TV Bauru Canal 2 foi marcada por momentos de dificuldades. Não tinha recursos, a TV era novidade, os programas eram ao vivo. Mas nada disso abalou os profissionais da época. Bauru tinha televisão, mas não tinha acesso à transmissão de São Paulo. Ninguém conseguia acessar a televisão em São Paulo. Ou seja, é interessante pensar isso, que a televisão brasileira, a televisão bauruense, quando surgiu, era a televisão de um canal só. Os bauruenses não tinham opção do segundo canal. Ou via TV Bauru Canal 2 ou não via mais nada, porque não tinha como acessar a televisão de São Paulo. A TV Bauru passou a ser a primeira emissora de televisão do interior da América Latina. Então ela passou a ser assim, uma coisa muito valorizada e tal. Todo mundo que vinha a Bauru de algum destaque ia para a televisão, né? Não tinha essa mobilidade externa, como tem hoje, então eles tinham que ir ao estúdio. E realmente era isso mesmo, eram poucas coisas que eram filmadas fora e que se conseguia trazer para a televisão. Fazendo programas possíveis dentro dos parcos recursos técnicos que a televisão dispunha, não só a TV Bauru, Canal 2, vamos dizer assim, mas de um modo geral não tinha muitos equipamentos. Por exemplo, não dava para gravar, não tinha videotape. O programa era tudo ao vivo, a não ser alguns filmes, alguns desenhos e tal, é diferente. O recurso nosso era bem modesto, bem pequeno, né? Era um telejornal simples, porém, o nosso telespectador também era uma pessoa, digamos assim, sobre televisão, bastante simples também, né? Não tinha conhecimentos também muito grandes do que, não tinha visto, né, vamos dizer assim, né, programas noticiosos como são apresentados hoje, né? O máximo que se podia fazer era ficar diante de uma câmera, né, e ler as notícias. Agora imagine você, naquela época, eu fazer um programa de 30 minutos, que era o programa 2 do Esporte, e era também ao meio-dia o programa Hoje. Você fazer esse programa olhando para a câmera durante 30 minutos, lendo notícia, quanto tempo você acha que você tem que passar e repassar aquelas notícias antes de entrar no ar? Não é fácil. A televisão era bonita, a imagem era bonita. Havia no estúdio um sapato
esse sapato era todinho empoeirado, ele ficava largado num campo. Quando ia fazer propaganda, ele servia para fazer a propaganda de uma graxa de sapato. O câmera colocava o sapato, passava um paninho no sapato, focalizava e se falava sobre o produto. Aquele sapato brilhava na televisão, que era uma beleza. Me encantava. A mim encantava, porque eu falava assim, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa tão feia, tão suja, e de repente dar um brilho maravilhoso? Mas a gente conseguiu, dentro aquele entusiasmo, aquela coisa, fazer bastante coisa. A diferença é muito grande, né? Hoje a facilidade as câmeras, né, trabalham com pouca luz, né? Antigamente, me lembro uma vez que o Chico Anísio veio aqui em Bauru, a gente tinha que fazer uma chamada com ele. Olha, rapaz, tinha uma câmera, uma BVP 200, uma câmera de um tubo só da Sony, uma das primeiras. Aquilo pediu uma luz que nós socamos 4 scopes, né, de 2.000 watts cada um em cima do homem, e chegou a derreter, mas ele não chiou. Você vê o que é o artista de classe, né? Ele está ali, você está judiando dele, mas ele está produzindo, né? Então as dificuldades eram grandes, sabe? O jornalismo era difícil porque não tinha recurso assim para ilustrar as matérias, né? Usava alguma coisa em filme, então você tinha um arquivo, digamos assim, com alguns filmes, né? Se você fazia referência a um lugar, a uma personalidade, etc., você colocava um filme que não tinha nada a ver com a notícia em si, mas tinha a ver com o personagem que está inserido no contexto da matéria. Figuras, muita coisa era ilustrada na base do slide, e ia se virando assim. Eu lembro que a gente precisava fazer alguma coisa regional também, né? E dava muito trabalho, porque aí faltava ilustração. Você não vai ter ilustração do prefeito de Pederneiras, por exemplo. Não tem filme dele. Tinha do presidente da República, do senador, não sei o quê, mas não tinha. Então, dava trabalho. Um pouco chuviscando, transmissões com dificuldades, com problemas, mas era o início da televisão, né? Mas a televisão era muito precária, era difícil fazer televisão, era difícil, mas era gostoso. Você vê que hoje você tem um programa a ser seguido. Alguém vai fazer um programa assim, olha aquele outro programa e segue. Nós não tínhamos nada, nós não sabíamos o que era para apresentar. A gente nem aparecia, nem via, porque não era nada filmado, nem nada. Você sabe que a dificuldade, ela gera criatividade, né? Então a gente conseguia produzir muita coisa usando a criatividade. Agora ficou bem mais prático agora, bem melhor, viu? Porque naquele tempo a iluminação do estúdio não era tão moderno como é hoje. Naquele tempo era um calor terrível dentro do estúdio. Se passaram 50 anos. Tudo era colaboração. Ninguém ganhava nada. As pessoas cantavam de graça, né? Mas tinha satisfação. Recurso nós não tínhamos de lado nenhum, então, olha, você vai fazer o programa? Faz o programa para a gente, só que nós não temos honorário, nós estamos começando agora, não vem verba. Então era aquela alma, os músicos principalmente, né, vinham com aquela alegria, com aquela boa vontade. Todos, locutores, cameramans, todos sabiam que não ia haver um retorno. Então eles diziam, olha, quem sabe futuramente, se a televisão ir para frente, começar com passos mais firmes, mais largos, talvez a gente consiga, né, fazer uma folha de pagamento para vocês. Ah, tá bom, então vamos nessa. E chegamos até aqui onde a gente chegou. Conseguimos. Isso no começo. Depois, mais tarde, lógico, né? As coisas foram se aprimorando e foi ficando muito bonito. E hoje, mais do que nunca, a televisão, com os recursos que tem, ela torna-se mais apaixonante ainda, né? Você consegue produzir as coisas com uma facilidade melhor, né? Mas precisa muita dedicação. E a minha vida sempre foi isso. A seguir, a chegada da organização Vitor Costa e os programas da época. A televisão trabalhou com a família Simonetti há alguns anos. Depois foi adquirida pela organização Vitor Costa.
A década de 60 foi marcada no Brasil pelo surgimento dos festivais. E na carioca tem uma roleta para se jogar. Então não pude seguir, valente, lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente mata, tange terra, engorde mar. Mas não vou falar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no lugar. Em 1960, o controle acionário da TV Bauru passou a ser da organização Vitor Costa. E no ano de 1965, a organização foi vendida para a Rede Globo. A televisão trabalhou com a família Simonetti há alguns anos. Depois foi adquirida pela organização Vitor Costa. E ali começou a vir artistas de São Paulo para se apresentar na televisão de Bauru. O primeiro momento da televisão, especialmente depois quando vieram esses diretores da OVC e tal, foi um momento já com mais qualidade. Infelizmente, Bauru tinha poucos receptores. Então não deu aquela repercussão que podia ter dado. O fato é que, quando a emissora começou lá em cima, começou amadoristicamente. Pegando gente principalmente da Bauru Rádio Clube, para fazer locução, apresentação. Tinha uns que tinham mais presença corpórea, podiam se apresentar melhor. Com o advento da Vitor Costa, houve assim um avanço muito grande, né? Eles trouxeram profissionais que em 60 já haviam uma experiência relativamente grande com relação à televisão, né? TV Paulista foi a segunda emissora a entrar no ar por volta de 1952, por aí, né? Então, trouxeram bastante profissionais. Então, a gente teve a oportunidade de aprender com esse pessoal. E a televisão, ela alcançava longe, né? Não era, a região era bem grande. E a potência dela era grande. E as pessoas comentavam muito sobre determinados acontecimentos, né? Com o passar do tempo, novos programas foram produzidos. Eu entrei para cá, para a televisão, quando a Globo começou aqui em Bauru. E eu estava tentando arrumar alguma coisa, porque eu fazia minha faculdade, eu tinha que pagar minha faculdade, eu fui fazer o teste. Então, quando eu falei o texto, eu não li, eu disse o texto, olhando para a câmera. Na hora ele falou que todas tiveram nota 10, eu tive nota 9. Mas eu fui contratada e elas não. Isso talvez se deveu até eu ter memorizado o texto e ter falado como se estivesse falando de improviso. Você sabe que a televisão era tão improviso, que ele chegou para nós duas e falou assim, olha, hoje, daqui 2 dias, esse programa pode ir ao ar. Se vocês conseguirem produzir o programa, colocar no ar e esse programa der certo, vocês vão continuar a fazer esse programa. Tinha Calouros Sotel. E eu ganhei, primeiro lugar. Me lembro até hoje a música que eu cantei, La Raspa. La Raspa dá prazer, La Raspa tem emoção, anima e faz viver. Os melhores da semana. Primeiro lugar, Alto Relevo. Produção e apresentação, Abel Fernando. Tinha um outro grande programa também que começava às 10 horas da noite e varava a madrugada. O horário estipulado para ele era das 10 à meia-noite. Mas uma noite nós saímos lá 4 horas da manhã. Tantos telefonemas que chegavam que a gente manteve o programa no ar. No ano de 64 é que eu tive a oportunidade de ir para a televisão, também a convite do Roberto Purini. Fizemos um teste, fomos aprovados e ficamos ali 6 anos trabalhando na televisão. Dirigi o telejornal da TV Bauru Canal 2 durante esse grande período desses 6 anos, entendeu? E apresentava um telejornal. O recurso nosso era bem modesto, bem pequeno, né? Era um telejornal simples, o que deixava orgulhoso todo mundo da cidade, né, naquela época, né? Tinha que produzir a própria programação. Era jornalismo e musical, praticamente. E tinha a questão comercial também muito interessante, que eram as garotas propagandas.
elas faziam toda a publicidade ao vivo, segurando o produto, decorando o texto, né? Eram sempre as mesmas garotas propagandas. Criaram os programas, começaram a criar os programas. Vinham produtores de São Paulo. Eu passei a ter os meus programas. Eneida, a poesia e a música. Eu gostava de cantar. Cantar, cantar e cantar. Nós tínhamos visitas, o telefone não parava depois do programa. Para me cumprimentar os diretores, os câmeras, enfim, todo mundo que participava ali. Cada um dava um pouquinho de si para que a coisa acontecesse. Aí criou-se outro programa. Vamos entrar com Eneida Internacional. Você vai estar em cada país, por isso Eneida Internacional. Isso meu diretor Jorge fará, dizendo para mim. A gente criou também do nada, mas a gente também fazia o que era da época, não é que a gente achava que estava criando um programa para ficar, né? A gente fazia o programa para entretenimento, né? Para ter alguma coisa para apresentar. Uma vez, não sei que maluco que inventou tinha um editorial na abertura do jornal. E o cara falou, o editorial é o seguinte, você vai ler, Paulo, o editorial, e alguém vai ficar com a mão, a interpretação vai ser com a mão, você vai falando, a pessoa vai gesticulando. Tudo bem. Estou lendo o editorial e sento lá, aí fala, não tá batendo, não tá dando certo. Vamos fazer o seguinte, você fala e você mesmo... ia falando e com a mão, e focalizava só a mão o editorial. Eu posso dizer para você que era 80% movido a idealismo e paixão, né? Dinheiro era pouco. Eu estava no ginásio, aí junto com um colega nosso lá, resolvemos procurar trabalho, né? E fomos parar na televisão. Eu sempre gostei do lado artístico, de cantar, né? Então, eu acho que isso aí foi o imã, foi o que atraiu, né? A televisão precisava ter músicos bauruenses para acompanhar os artistas que vinham de São Paulo. Éramos bem conhecidos na cidade. Amigos de todo mundo também. Fulano ele toca na televisão, Me lembro que eu até fiquei um tanto nervoso para fazer a apresentação. Foi numa apresentação experimental. Cheguei a ficar nervoso, tão nervoso que eu tremia. Tremia de responsabilidade. Foi um grande evento na minha vida. Ele chegava sempre no dia mesmo do show. E a gente ensaiava à tarde. À tarde, quando havia essa oportunidade de ensaiar à tarde. Mas quando não havia essa oportunidade, ia direto. Eu cheguei começando fazendo locução de cabine. E assim foi. Menino, era muito lindo. A seguir, os televisionários contam que a dificuldade podia até existir na época, mas também havia fatos bem engraçados. E quando nós fomos tirar, eu coloquei a mão e queimei a minha mão. Fingi que tinha queimado a minha mão. Falei, meu Deus, não sei o que, para dar um ar de que era verdadeiro, né? Você sabe que o dono do comércio lá do eletrodoméstico, ele veio até a televisão reclamar que a gente estava usando o fogão dele. Tudo faz de conta, sabe? Teve lá uma marca de perfume, que ao invés de Paco Rabanne, ele falou Paco Rabanne, e era tudo ao vivo, não tinha jeito, não tinha como fugir disso, né? Sócrates, o filósofo da família Trapo. A sensacional Verinho, uma garota jovem guarda super moderna. Gordon, o distraído mordomo que deixa cair. Mamãe Helena, querida por todos. E o formidável Carlos Bronco Dinossauro. Uma família louca, divertida, uma família genial. A história da TV em Bauru também teve seus momentos engraçados. A gente falou de casos curiosos, né? E como essa perua vinha para Ouro Verde, saía da Bela Vista, vinha para Ouro Verde com o roteiro tudo pronto, né? O Gilberto esqueceu a gravata. Aí ele chegou, Pique, pelo amor de Deus, ele era dramático, sabe? Aquela pessoa
que apavorava, né? Molecão, mas ele ficava apavorado. Pô, esqueci a gravata. Eu falei, peraí. Comecei a pensar, falei, peraí. Aí eu fui lá na portaria, peguei a gravata do guarda, do vigilante, né? Aquelas gravatinhas com elástico, né? Tá aqui sua gravata, vai. Então, às vezes, tinha umas coisas interessantes que eu lembrei agora. Teve uma das primeiras peças que foi peça não, era um caso especial. Então, teve uma que era um grupo de presidiários, era uma peça pesada. O Newton Teles montou uma cadeia que você jurava que aquilo era uma prisão, né? Tudo faz de conta, sabe? E até foram agarrar na grade. Não agarrar na grade, que ela pode... Deixa aqui. Então, terminava e encerrando o caso especial, né? O sujeito, o policial fazendo a chamada dos presidiários, número tal, presente, número tal, presente. Aí ele falava, número, vamos supor, 44. Fazia silêncio, porque o cara tinha morrido. 44, ninguém falava, ia terminando. A câmera afastando, terminando. Aí o 44, ninguém respondia, o gaiato, presente. Terminou, ninguém entendeu nada. Falei, gozado, que peça mais louca é essa? O cara tinha morrido, não era para falar presente. E por aí afora. Um dia, a arte culinária, a professora que veio do SESC ensinar, ela ensinava as receitas. Nós tínhamos no estúdio um fogão. Esse fogão era dado, não era dado, era emprestado por uma loja de eletrodomésticos, que a gente fazia a propaganda do fogão, a câmera focalizando, e se falava o texto, era até a garota propaganda que fazia na época. Então o fogão ficava ali no canto. Então eu falei para Cássia, Cássia, que fazia falei, Cássia, vamos usar o fogão? Pelo menos a gente vai mostrar que a gente está colocando no forno, né? Está usando o fogão, né? Ela falou, tudo bem. Porque ela trazia a receita pronta, já trazia o produto feito, né? E depois ia colocando os ingredientes e ensinando como é que se fazia. Quando ela acabou de colocar todos os ingredientes, nós fomos para o forno e colocamos no forno o bolo. No final do programa, a gente tirava o bolo pronto, porque já estava no forno, né? E quando nós fomos tirar, eu coloquei a mão e queimei a minha mão. Fingi que tinha queimado a minha mão. Falei, meu Deus, não sei o que, mas para dar um ar de que era verdadeiro, né? Você sabe que o dono do comércio lá do eletrodoméstico, ele veio até a televisão reclamar que a gente estava usando o fogão dele. Aí foi até bom que ele veio, porque ele viu que o fogão estava desligado, estava frio, estava gelado. Ele até virou para mim e falou, você é muito boa apresentadora, né? Mas eu tinha um companheiro também já falecido, o Fred Calmon Borges, e nós fazíamos parceria, e o Fred sempre gostava de fazer alguma forma de eu sorrir na frente da televisão, e eu tinha que me segurar. Então, cada vez que ele falava em INPS, ele não falava INPS, ele falava WIMPS. Uma outra ocasião, eu estava fazendo uma emergência com outro companheiro, e teve lá uma marca de perfume, que ao invés de Paco Rabanne, ele falou Paco Rabanne, aí eu também tive que sorrir, não tinha jeito. E era tudo ao vivo, não tinha jeito, não tinha como fugir disso, né? Tem uma história muito interessante. São Paulo mandou para cá o diretor da televisão, seu Bueno, era o pai do Walter Clark. E o Walter Clark mandou para o pai aqui um aparelho para fazer as gravações dos programas. Então o Bueno, entusiasmado com aquilo, me procurou e falou, Campoy, hoje você vai fazer o programa daqui, mas amanhã nós vamos gravar o programa. Você chega mais cedo um pouco, vamos gravar o programa e vamos descer para a cidade. O programa começa ao meio-dia. Eu quero que você fique no meio do povo, lá hoje é o calçadão lá, né? E tinha a Casa Paulistana, que tinha muitos televisores em exposição. Eu quero que o povo veja você lá no meio da Rua Batista e que assistam você fazendo programa. Foi curioso, pelo seguinte,
porque lá não conseguiu acoplar na mesa a gravação. E nós ficamos ali com cara de tacho, você quer saber? E o programa não foi para o ar. E a gente errou pouco, apesar de tudo, ao vivo. Ao longo da história da televisão, até que se errou pouco. Parece que a gente tinha nascido para fazer aquilo. E era gostoso, porque era assim, era uma família, né? Era bonito, porque isso era uma família. Da televisão, evidentemente, era um acontecimento, né? E muita coisa aconteceu nesse período. A seguir, saudades, trabalho em equipe e saudações à TV Unesp. Gente, vocês não sabem como que eu estou aqui. A minha alegria, a felicidade, eu poderia, pensar que eu me veria na frente de uma câmera de TV outra vez, de um estúdio de TV outra vez. E foi muito bom. Foi onde a gente conheceu alguma coisa diferente que muitas pessoas não têm condição de ver hoje, né? Que é estar num estúdio de televisão, participar da vida de uma televisão, embora muito simples que era, mas foi bastante válido. Muito bom. O início da TV em Bauru foi marcado por profissionais que colocaram a paixão pelo trabalho acima de tudo. E trabalho feito com paixão deixa marcas e saudades. A gente que nem agora, você estando aqui, você lembra do tempo, né? Que era muito bonito, era gostoso, porque era difícil. Por que era gostoso? Porque era difícil e a gente conseguia fazer. Então isso é uma coisa que faz a gente ter saudade, porque todo mundo colaborava. Todo mundo colaborava. Tem saudades, foi uma época, primeiro por causa da idade, né? A idade tem outro sabor, né? E muito idealismo, muita coisa feita com coração realmente, com emoção. Era uma coisa espetacular. Era tudo muito mais romântico e aí eu não consigo falar desse tempo sem me emocionar. Só aumentaria um pouquinho a minha saudade se fosse voltar para aquela época lá. Foi muito bom. Televisão é bom demais, viu? Principalmente o ambiente interno, é muito agradável. Saudade. Muita saudade. Eu acho que se eu tivesse vivendo naquela fase o que eu vivo agora, eu não desistiria. E a coisa era muito mais o prazer de fazer, né? A alegria de fazer. E hoje as coisas mudaram muito, né? Hoje não é como antigamente. Foi uma fase muito bonita, uma fase muito importante, né? Aprendemos muito, éramos jovens, cheios de ideais. E foi uma fase maravilhosa. Se perguntar para mim o que você fez na televisão, é melhor perguntar o que você não fez, não é verdade? Era muito bom porque a televisão no interior era uma coisa nova, era uma coisa simpática, bonita. Então as pessoas que ali trabalhavam se davam muito bem. O que eu mais tenho saudade é esse trabalho conjunto. Então nós tínhamos uma união muito gostosa, muito boa, uma participação assim na vida íntima das nossas famílias. E a saudade é muito grande, como eles disseram. Tudo isso aí a gente parece que carrega dentro das veias, sabe? Eu tenho vontade, quando eu passo, de passar a mão no microfone, de falar. Isso ficou marcado na gente. Como disseram, emociona a gente. Ali era uma família, que coisa mais linda que era aquela TV Bauru, viu? Que coisa mais linda. Às vezes a gente era até paparicado por pessoas, não é estranhas, pessoas que queriam conhecer a gente, né? Queriam abraçar a gente. Isso era comum acontecer. Eu jamais poderia, pensar que eu me veria na frente de uma câmera de TV outra vez,
de um estúdio de TV outra vez. E foi muito bom. Foi onde a gente conheceu alguma coisa diferente que muitas pessoas não têm condição de ver hoje, né? Que é estar num estúdio de televisão, participar da vida de uma televisão, embora muito simples que era, mas foi bastante válido, sim. A coisa que ficou para mim da televisão foi uma época maravilhosa. Isso tudo foi lindo demais. Tudo isso eram coisas do coração. Assim, foi o início da TV em Bauru. Anos depois, Bauru ganhou novas emissoras de TV, novos complexos de comunicação. Entre eles está a TV Unesp, uma emissora que surge na era digital com uma proposta diferente, que abrange TV, multimídia, uma TV que começa a construir uma nova história. Boa noite, senhores telespectadores. Com vocês agora, a TV Unesp de Bauru. Bauru já estava na hora de possuir uma nova emissora de televisão do gabarito da TV Unesp. Pelo que eu estou vendo aqui, coisa fabulosa, beleza. Isso aí é muito bom para Bauru. Espero que ainda dê, ainda sobre um tempo para que eu, Betinho e mais um contrabaixo possamos vir aqui fazer uma bossa nova de piano, baixo e bateria. Um canal como a TV Unesp pode ter uma participação muito significativa, né, na formação das pessoas, na melhora das audiências, na qualificação do material. Hoje, você está fazendo o programa. Daqui a 40 anos, como foi o meu caso, 50 anos, você vai assistir e vai falar, nossa, mas como era difícil, como era isso, como era complicado. Eu nem sei se daqui 50 anos vai ter televisão, né? A coisa vai ser completamente diferente. Então, a Unesp, nesse ponto, é muito importante para trazer um arquivo, né? Que como vocês estão fazendo, né? Sejam felizes e tenham, a posteriori, toda a alegria que eu tenho hoje de ter vivido dias dentro de uma televisão. Façam desta televisão uma família, para que ela possa respeitar a família de outrem. Faça desta televisão um veículo que possa levar a educação a este povo que muito necessita dela. É isso que eu peço. Não desistam nunca. Senhores e senhoras, neste instante, entra no ar a emissora que objetiva ser a campeã de audiência e aquela que objetiva também levar os melhores programas para o nosso público. Televisão Unesp. Eu sempre gostei de cantar, né? E de repente, amor, aconteceu, unindo para sempre você e eu. Isso aí foi uma parte muito especial na minha vida. Eu gostava de cantar. É cantar, cantar e cantar. Então, assim, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou chorar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida.